Nesta quinta-feira, 14 de março, é celebrado o Dia Mundial do Rim, data de conscientização sobre a importância de hábitos saudáveis para evitar doenças e complicações que afetam um dos órgãos mais importantes do corpo humano. E você, sabe quais são esses cuidados? Responsável por filtrar o sangue para eliminar substâncias nocivas ao organismo, o rim nem sempre tem o cuidado devido. A falta de água e má alimentação contribuem para o mau funcionamento do órgão. Os rins são órgãos vitais que exercem uma função no equilíbrio hídrico, ou seja, não deixa a pessoa inchar, ele controla o volume de líquido do corpo, controla eletrólitos e é responsável pela eliminação de escórias, de resto do metabolismo que não tem mais finalidade. Além disso, ele tem uma função hormonal também, ele auxilia na anemia e no metabolismo dos ossos. O rim ele pode ter um prejuízo funcional em duas circunstâncias. Em situação aguda, ou seja, transitória, isso acontece muito em paciente hospitalizado, que estão em CTI. E também de uma maneira crônica, silenciosa, onde a pressão alta, o diabetes, as nefrites vão agredindo o rim. Quando o rim ele tem uma reserva extremamente importante, apenas quando atinge um nível muito precário, em torno de 10, 15% do seu funcionamento, que esse acúmulo de impurezas se tornam muito evidentes. A pessoa começa a ter inchaço nas pernas, começa a perder o apetite, emagrecer, ter anemia. Em nenhuma dessas opções ocorre redução do volume urinário, ou seja, mesmo urinando, o paciente está evoluindo com perda funcional renal. O rim não consegue eliminar adequadamente as escórias, então quando ele chega em torno de 10, 15%, inevitavelmente ele tem que ser submetido ou a uma terapia de hemodiálise ou uma terapia de transplante renal. É preciso ficar atento aos sinais. Quando se formam pedras nos rins ou existe ardência ao urinar, é preciso procurar os médicos especialistas, que são o urologista e o nefrologista, que atuam de forma conjunta. O cálculo renal, assim como a infecção urinária, dão sinais, ou seja, dão sinais de extrema dor, de redução de volume urinário, de alterações no jato urinário. Então, eles vão procurar o médico, o auxílio médico imediatamente. Dessa forma, ele vai ter o seu problema solucionado pelo profissional. O nefrologista tem uma função clínica. Ele é responsável pela manutenção do funcionamento e detecção de patologias de doenças renais. Quando uma dessas patologias exige a necessidade de intervenção cirúrgica, o cirurgião é o nosso urologista. Então, a urologia é o braço cirúrgico do nefro. O nefro é responsável pelo funcionamento do rim, pela manutenção de suas funções vitais. Caso essas funções evoluam para decréscimo, para disfunção, ele vai impor a terapia dialítica e vai, eventualmente, indicar o transplante. Essa é a função do nefrologista. Grupos de risco, como portadores de diabetes ou pessoas com hipertensão, estão mais propensas a ficar com insuficiência renal. Em casos mais graves, o paciente precisa fazer hemodiálise e aguardar o transplante. Por isso é necessário adotar um estilo de vida mais saudável. A ingesta de água, a ingesta hídrica adequada, aquela para você manter pelo menos um volume urinário de 2 litros, é fundamental para o adequado funcionamento renal. O excesso de proteínas de origem animais, esse excesso de proteína na dieta é extremamente prejudicial. Ele força muito, leva uma hiperfiltração renal. Isso pode prejudicar futuramente o funcionamento renal. Especificamente, a conduta para uma boa dieta é a conduta para um bom funcionamento renal. Então, práticas de vida saudáveis para que a pessoa não se torne hipertenso precocemente, para que não ganhe peso, para que o diabetes não venha a surgir, ou caso venha a surgir, seja empurrado para uma fase mais tardia, são as práticas que nós preconizamos. Um alimento extremamente prejudicial para o rim não existe. Aqueles que estão em diálise, que estão mantidos na hemodiálise, existe um cuidado para não fazer ingestão especificamente da carambola, mas é uma prática assim, muito específica para aquela subpopulação que está em diálise. Agora, todo alimento, se vai fazer benefício para o rim, ele também traz benefício para o corpo de um modo geral. Então, são práticas de vida saudáveis. A prevenção ainda é a melhor forma de tratamento. Nesse Dia Mundial do Rim, onde o mundo inteiro se mobiliza, é importante chamar a atenção para as pessoas que sejam portadoras de hipertensão arterial, que sejam portadoras de diabetes, e que tenham cálculo renal, infecção ou doença renal na família, que procure o seu médico e faça o exame de sangue, principalmente 2 substâncias, ureia e creatinina, e também faça o exame de urina simples, porque a detecção precoce é o melhor caminho.